Eduardo Cabuz. Trajetória, histórico. O início. Estudos em Madrid, Lisboa, Roma, Londres, Índia, Espanha, Venezuela e muitos outros países. Ele é ator, produtor, diretor de teatro, possui 179 títulos de estudos documentados, reconhecidos e carimbados pela Universidade Federal da Bahia e tantas qualificações estão registradas em sua carteira profissional. Desde criança despertou nele o interesse pelas artes e aos 7 anos começou a participar da Hora da Criança da Rádio Sociedade da Bahia, participando do elenco da peça Narizinho, no palco do Teatro Guarani, atual Cinema Glauber Rocha, Salvador, Bahia, sob direção de Adualdo Ribeiro Costa. Dos 10 aos 14 anos, passa a frequentar a Escola de Música Paulo Jatobá, situada na Praça da Piedade. Na época, a escola de música mais conceituada de Salvador. E participa do elenco de 3 óperas, A Cavalaria Rusticana, La Bohème e La Traviata, também ensinadas no Teatro Guarani. Entre os 15 e 16 anos, passa a morar no Rio de Janeiro. Se dedica a assistir espetáculos teatrais, musicais, exposições e outras tantas atividades culturais. De volta a Salvador, ao retornar a Salvador, Eduardo decide ingressar na Escola de Teatro da Bahia, onde se forma em 1962. No último ano do curso de interpretação, Luiz Carlos Maciel, professor da escola, o convida para ser seu assistente. Na escola de teatro, participa da Ópera dos Três Tostões, Calígula por um Triz, Leôncio e Lena, Vida e Morte Severina, Sara e Tobias, Major Bárbara, entre outras. E se candidata a uma bolsa de estudos na Espanha através do Instituto de Cultura Hispânica, saindo vencedor, recebendo a bolsa, indo estudar teatro em Madrid. Estudou na Real Academia de Arte Dramática. Na Espanha permanece durante um ano, período em que montou o recital da poesia moderna brasileira em vários espaços culturais de Madrid. Paralelamente ensinou Bumba Meu Boi no Festival de Folclore da cidade de Cáceres, numa praça de touro, e ao mesmo tempo realizou a montagem de uma exposição de pintura de artistas baianos, quando foi mais uma vez contemplado com a bolsa de estudos em Portugal, através do Instituto de Alta Cultura de Lisboa. Lá, ele desenvolve estudos sobre arte popular portuguesa comparada à arte popular brasileira e literatura portuguesa. Posteriormente, ganha mais uma bolsa, dessa vez para a Itália, Roma, onde continua seus estudos de teatro. Não satisfeito, se habilita a mais uma bolsa na Inglaterra, sendo contemplado, indo estudar em Londres, através do British Council, onde frequentava vários cursos de teatro. Tanto em Portugal, Roma e Londres, Eduardo Cabuz volta a ensinar o recital da poesia moderna brasileira, sendo que em Roma, cujas apresentações foram na Sala Palestrina, contou com a colaboração do poeta brasileiro Murilo Mendes e da poetisa Maria da Saudade Cortesão, esposa de Murilo. De volta ao Brasil, é contratado como professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, onde ministrou durante 2 anos aulas na qualidade de professor de interpretação para o curso superior de direção. Na Escola de Teatro, realizou uma programação denominada Terça-feira Cultural, a qual a programação consistia em palestras, debates, estudos de literatura dramática, ensinando vários espetáculos, entre eles o antológico texto de Guilherme Figueiredo, A Raposa e as Uvas, e realiza nova encenação da moderna poesia brasileira. E participa como um ator da montagem da peça de Pirandello. Essa noite improvisamos, com a direção de Alberto da Vessa, coordenando toda a produção do espetáculo para a temporada do Rio de Janeiro.
A produção contou com mais de 40 profissionais, entre artistas e técnicos, com a montagem de um trabalho sobre a poetisa francesa Colette. Eduardo Gabus é contemplado com uma bolsa de estudo pela Aliança Francesa, prêmio que incluía estágio em Laio com o diretor de teatro Roger Planchon, o qual o seleciona para ser seu assistente, visto que ao mesmo tempo a bolsa também incluía seu ingresso no curso de pós-graduação e altos estudos em arte dramática na Universidade Internacional de Teatro em Paris. Lá ele foi selecionado para ter um ateliê de estudo teatral, tendo seu próprio espaço de trabalho, sendo o mesmo composto de 10 alunos da própria universidade selecionados pelo diretor do ateliê. Para a montagem, Eduardo Gabus escolheu O Guardião do Túmulo, emblemático texto de Franz Kafka, e único texto escrito exclusivamente para teatro pelo autor. Eduardo Gabus optou em se especializar em teatro e literatura expressionista. Assim teve como orientador um dos maiores expoentes da Europa em literatura e dramaturgia expressionista, Camille Dimanche. A proposta foi aceita pelo diretor da universidade, André Luiz Perinetti. A programação foi composta por 7 espetáculos de 7 diretores diferentes, tendo Eduardo Gabus recebido o prêmio de melhor montagem e direção juntamente com Jim Lima, da Indonésia, o qual ensinou a peça A Marquesa de Sade de Mishima. O prêmio recebido consistia em participação em toda a programação da Bienal Internacional de Veneza e patrocínio da montagem para um novo espetáculo. Dessa vez, Eduardo Gabus escolheu a peça da autora brasileira Silvia Ortoff, Cristo versus Bomba. Durante a temporada, o espetáculo foi assistido pelo adido cultural da Índia, o qual perguntou se ele gostaria de conhecer o teatro indiano, e a resposta foi sim. E completou, não só conhecer, mas como viver de forma profunda as manifestações culturais da Índia, especialmente na área da arte dramática. De Paris para Nova Delhi. Tomando conhecimento da importância da Academia de Arte Dramática Instituto Asiático de Cultura da Índia, Eduardo Gabus optou ter como base a citada instituição. A recepção na Índia e do diretor do instituto foi excelente, e logo na primeira semana ele recebeu o convite do embaixador do Brasil, Vladimir Murtinho, para um jantar na embaixada. Na ocasião, o embaixador manifestou grande interesse de realizar a ensinação de um texto de teatro brasileiro na Índia, preferencialmente traduzido e ensinado em hindustani. Depois de uma longa conversa, optamos pela ensinação da peça de Maria Clara Machado, O Cavalinho Azul, sendo esse o único texto da dramaturgia brasileira traduzido, publicado e ensinado em hindustano. Para viabilizar a montagem, tivemos um encontro com o diretor da Academia de Arte Dramática, o qual aceitou de imediato a ideia e disponibilizou as instalações, equipe técnica, atores e atrizes. A montagem foi um sucesso retumbante, com 50 profissionais, entre artistas e técnicos de Nova Delhi. Posteriormente ao espetáculo, foi ensinado em várias cidades da Índia. De volta a Paris, de Paris para Salvador. Ele segue de Salvador para Manaus, mesmo tendo recebido o convite do diretor internacional de teatro André Luiz Perinetti para ficar em Paris. Eduardo, depois de atuar no longa-metragem Mandinga de Jorge Monclin, onde fazia o protagonista, recebe outro convite para ensinar outro espetáculo em Paris, mas opta por voltar a Salvador e retomar suas atividades como professor na Universidade Federal da Bahia. Ao chegar em Salvador, recebe uma carta do professor Dr. Juari Guimarães de Souza Marinho, magnífico reitor da Universidade do Amazonas, para implantar na citada universidade um curso de teatro. Assim, ele decide não retomar as suas aulas na Universidade Federal da Bahia e parte para Manaus, em busca do novo. Lá,
ele passa a dar aulas sobre teatro e, ao mesmo tempo, coordenar e programar o curso de teatro. Entre outras atividades teatrais, ele encena no Teatro Amazonas Cristo versus Bomba, sob o título de Momentos, visto que o título original foi vedado pela censura federal. Simultaneamente, ele instala um espaço cênico na dependência do SESC. Depois de 1 ano e 2 meses, ele considera vencida a sua missão em Manaus. Ele volta a Salvador e resolve construir um teatro. Aproveitando uma casa que pertencia a seu irmão, conseguiu com muito jeito convencê-lo que aquela casa tinha que ser dele e o irmão disse: "Cuide dos papéis que lhe dou a casa." Assim dito, assim feito, aconteceu, sendo aí o embrião para o surgimento do Teatro Gamboa. Falar sobre o Teatro Gamboa teria que se escrever livros, mas a identidade do teatro está contida em inúmeras matérias de jornais e no livro de Aninha Franco, O Teatro Baiano através da Imprensa. O Teatro Gamboa foi um teatro voltado para a programação de repertório e principalmente uma programação eclética, onde todos os estilos e formas cênicas foram ali ensinados. Depois de 18 anos à frente do Teatro Gamboa, aceita o convite do presidente do Inacem Funarte, Orlando Miranda, para coordenar as atividades dos espaços cênicos da citada instituição. Antes, porém, insistentemente procurado pela diretora da Fundação Cultural, ele assume a coordenação do Departamento de Teatro da Fundação Cultural da Bahia e acumulando também a direção artística e administrativa do Teatro Castro Alves, onde ficou durante 3 anos e meio. No Rio de Janeiro, ele resolveu construir outro teatro. Para saber mais sobre o Teatro Bibi Ferreira no Rio de Janeiro, recomendo que consultem o YouTube, o Google e todas as redes sociais disponíveis. Mas ele pode adiantar que em 10 anos de teatro Bibi Ferreira, mais de 20 espetáculos foram montados e, ao mesmo tempo, ele criou o curso técnico de teatro, curso esse oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação. Do Rio de Janeiro para São Paulo. Para cuidar da sua coluna, tendo em vista que profissionais mais competentes estavam lá, resolve morar em São Paulo, permanecendo mais 10 anos e cria um centro de estudos denominado Instituto do Estudo Teatral e de Pesquisa Simbiótica na Dramaturgia. Considerando que cumpriu sua missão também em São Paulo, Eduardo resolve voltar para Salvador. Vale mencionar que mesmo fora de Salvador, ele jamais deixou de se sentir a capital baiana. Haja vista que veio inúmeras vezes para ministrar cursos e ensinar espetáculos em atividades ligadas ao teatro. Foram 4 cursos de teatro programados por Jurema Pena através da Secretaria de Educação e Cultura da Bahia. Fez mais uma montagem da peça Cristo versus Bomba, na Igreja do Solar do União. Ensinou na Sala do Coro do Teatro Castro Alves a peça de Kafka, O Guardião do Túmulo. Na Escola de Teatro da Universidade da Bahia, A Melhor Parte do Amor. Na Igreja Solar do União, Negro Amor de Rendas Brancas. E no Teatro da Aliança Francesa, O Rei da Voz, entre outros trabalhos cênicos. Mais uma vez, ele está de volta a Salvador, de onde jamais se desligou. Dessa feita, está resgatando sua história e origem, através da instalação de um espaço cultural no Campo Grande, uma casa, a única que restou em frente ao Hotel Wish, antigo Hotel da Bahia, cuja abertura está prevista para o início de 2025. Eduardo Gabus continua ainda a sua trajetória.